E no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com Ariel de Castro Alves, advogado, presidente da Comissão de Adoção e Convivência Familiar de Crianças e Adolescentes da OAB São Paulo e membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito bom dia, Ariel. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes, aos telespectadores também da TVT e da Rádio Brasil Atual. A gente vai falar sobre o governo de transição, gabinete de transição, vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que é o coordenador desse gabinete, anunciou ontem 61 novos nomes que vão integrar as equipes de transição para o futuro governo. Eles vão fazer parte de 6 grupos temáticos: educação, esporte, infraestrutura, juventude, cidades e cultura. E também foram anunciados integrantes do subgrupo Infância, que está dentro do grupo dos direitos humanos. E o nosso convidado, Ariel de Castro Alves, foi um dos convidados a integrar esse GT. Ariel, você era um grande defensor exatamente de um grupo de trabalho para atender especificamente a esse grupo, né, ou essa parcela da população brasileira. Eu queria que você falasse sobre a importância da criação desse subgrupo de trabalho para cuidar desses assuntos. Sim, de fato, foi muito importante essa criação desse subgrupo vinculado à área de direitos humanos, exatamente porque o tema da criança e do adolescente, ele precisa ser tratado com prioridade. A Constituição de 88, ela prevê como prioridade absoluta a criança, o adolescente e o jovem, prioridade em todas as políticas públicas e também na garantia dos direitos fundamentais e que devem estar a salvo de qualquer situação de violência, de opressão, de crueldade. E nós sabemos que no Brasil, aqueles que mais estão expostos às violências, às vulnerabilidades, são as crianças, adolescentes e os jovens. Nós temos hoje um cenário terrível que foi deixado pelo governo Bolsonaro, da infância e da juventude no nosso país. Um cenário que já vem de um bom tempo, principalmente diante dos cortes que tivemos na área social com a PEC do teto de gastos públicos. Então, os governos Temer e Bolsonaro, eles representaram muitos retrocessos nas políticas nacionais de proteção da infância e da juventude. 40% das pessoas em situação de miséria e pobreza no Brasil são crianças e adolescentes. E também aquelas mais atingidas pela fome. 18 milhões de crianças e adolescentes estão passando fome entre as 33 milhões de pessoas que estão em situação de fome. Fora a insegurança alimentar, que atinge 125 milhões de pessoas no Brasil. Então, a violência também é uma outra questão que precisamos enfrentar. São, atualmente, no Disque 100, 73 denúncias por hora de violência, de violações aos direitos de crianças e adolescentes. E 107 casos por dia de estupros de vulneráveis, de estupros de crianças e adolescentes sendo vítimas de violência sexual. Então, são muitos os desafios. E nós temos acompanhado também a queda na vacinação infantil, doenças que já estavam aí erradicadas, como a paralisia infantil, a poliomielite, estão retomando em razão do negacionismo, em razão do próprio Ministério dos Direitos Humanos, fazer aí pregações, divulgações de que a vacinação infantil não seria obrigatória, contrariando o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que quando uma vacinação é recomendada pela Anvisa, pela autoridade sanitária, ela passa a ser obrigatória, os pais têm o dever de levar seus filhos para vacinar, as escolas, creches têm o dever de verificar as cadernetas de vacinações e orientarem os pais com relação à vacinação infantil, e se não tiver atualizada, o Conselho Tutelar deve ser chamado, esses pais podem ser chamados nos conselhos tutelares para que sejam aí orientados, porque de fato são obrigados
a levarem seus filhos para a vacinação. Assim como a frequência escolar é fundamental. Então, nós temos aí já vários desafios colocados, a retomada do próprio Bolsa Família e também o acréscimo financeiro que o governo já pretende, então, implementar com relação a cada criança que tem nas famílias, além do auxílio de R$ 600. Então, nós já temos aí novos horizontes, novas propostas, novos encaminhamentos fundamentais para garantir a proteção da infância e juventude no Brasil. Outra questão é enfrentar o trabalho infantil. Desde 2019, não temos números atualizados sobre o trabalho infantil. O último número é de 1.800.000 crianças e adolescentes exploradas no trabalho infantil. O próprio programa de erradicação do trabalho infantil foi deixado de lado durante os governos Temer e durante o governo Bolsonaro também. Então, nós precisamos retomar essa experiência importante, fundamental dos governos Lula, que foi o próprio programa de erradicação do trabalho infantil. Então, temos muitos desafios pela frente. Eu agradeço bastante o convite que foi feito pelo vice Geraldo Alckmin, pelo presidente Lula, pelo Aloysio Mercadante e também com o apoio do próprio Fernando Haddad, com quem estive aí na campanha aqui em São Paulo, principalmente contribuindo com o plano de governo do Haddad para o estado de São Paulo, e também fui um dos responsáveis por elaborar as propostas das diretrizes e do plano de governo nacional do próprio presidente Lula na área da criança e do adolescente, por meio de um grupo de trabalho que eu coordenei. Então, essa chamada, essa convocação para participar da transição, ela vem em boa hora para que possamos contribuir aí com vários desafios que envolvem o público infanto-juvenil no país. Então, Ariel, eu ouvindo atentamente aqui as informações que você está passando para a gente, são desafios gigantescos. Agora, a pergunta que fica é, diante dessa situação toda que já tem identificado por vocês, né, desses retrocessos, como é possível enfrentar todas essas frentes de batalha, digamos assim, em um curto período de tempo? Só com a reativação de políticas públicas que foram largadas ou deixadas de lado pelo governo Bolsonaro é possível fazer isso? Ou é preciso também muito dinheiro, muito orçamento para a reativação de tudo que você passou para nossos ouvintes e espectadores aqui no Jornal Brasil Atual? Sim, de fato, essa é uma preocupação que nós temos. Nós temos informações, inclusive, do INESC, que é um Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos, de cortes, por exemplo, no enfrentamento ao trabalho infantil de 95% dos recursos. Também cortes na previsão de assistência à infância e adolescência no governo federal de recursos pela metade. E nós já estamos aí numa fase de discussão do orçamento do próximo ano, e o governo de transição tem se preocupado muito com isso, com o orçamento do próximo ano e com o restabelecimento das políticas públicas que foram deixadas de lado nos últimos anos. E claro que nós temos aí propostas que foram construídas durante a elaboração do próprio programa de governo, durante a elaboração das diretrizes do programa de governo, para irmos além do que já existia anteriormente nos governos Lula e Dilma, diante de atualmente os novos desafios, as novas problemáticas que envolvem a infância e a adolescência no país. Um dos desafios é a orfandade decorrente da Covid, com essas quase 700.000 mortes decorrentes da Covid. O governo brasileiro sequer mapeou o número de órfãos que estão aí necessitando de apoio em razão dessas mortes. O Imperial College de Londres, no primeiro semestre desse ano, tinha divulgado um número de 282.000 crianças
e adolescentes que ficaram órfãos porque seus pais faleceram em razão da Covid no Brasil. 282 mil crianças e adolescentes. É um número extremamente alto. Não que todas, o pai e a mãe faleceram, mas que ou o pai ou a mãe, ou ambos faleceram, mas também avós, tios que contribuíam com o sustento dos lares dessas crianças. E o governo brasileiro nada fez para amparar essas crianças, porque é negacionista com relação à existência também dos órfãos da Covid, sabe que existe, mas faz de conta que não existe e não estabelece nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de pensão, nenhum tipo de política pública. Nós cobramos várias vezes um diagnóstico da orfandade decorrente da Covid e o governo federal não se prestou a realizar esse levantamento. Então, nós também temos aí essa tarefa de estar protegendo aqueles que ficaram órfãos durante a pandemia. A gente está conversando com a Ariel de Castro Alves, que é do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi indicado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que é o coordenador-geral do Gabinete de Transição, para integrar o subgrupo da infância dentro do grupo de direitos humanos, apresentando as propostas e fazendo o diagnóstico desse setor enfim, das políticas públicas para o governo federal. E aí a minha pergunta, Ariel, é quase como uma curiosidade. Quando é que vocês vão se reunir? Como é que vai se dar esse trabalho? Porque temos pouco mais de um mês, né, para apresentar todas as resoluções que serão reunidas por vocês. Como é que se dá de forma prática o encontro entre você e os outros integrantes do subgrupo de infância no grupo de trabalho de direitos humanos? É claro que esse grupo de infância ele já vem se reunindo desde o início do ano praticamente, principalmente desde maio, para elaborar as diretrizes do programa de governo da candidatura do Lula e também as propostas do plano de governo. E agora, com essa nomeação ontem, nós hoje já às 10 horas já temos uma primeira reunião exatamente para estarmos aí estabelecendo um cronograma, um planejamento de ações e depois teremos reuniões com o Grupo Geral de Direitos Humanos, junto com os demais colegas que já tinham sido designados nessa área. E é importante dizer aí que crianças e adolescentes são 30% da população brasileira. Se nós tratarmos também dos jovens, nós temos aí quase 50% da população brasileira. E é um setor que vem sofrendo aí com cortes de recursos públicos e com a questão da evasão escolar, por exemplo. Nós tivemos, na pandemia, uma evasão escolar muito grande. Muitas crianças e adolescentes deixaram a escola, até porque o Ministério da Educação não estabeleceu diretrizes, não se esforçou para que as secretarias municipais de educação, estaduais de educação, garantissem, no período da pandemia, a própria alimentação escolar e garantisse também o vínculo com a escola, a educação à distância, que só teve a educação à distância, de fato, funcionou para os colégios particulares, privados, mas na educação pública, muitos problemas ocorreram, porque as crianças e adolescentes não tinham acesso a computadores pelas suas condições econômicas e sociais, pelo menos a maioria delas, e não tinham acesso aos planos de internet, ao Wi-Fi, para que pudessem, de fato, estar dedicadas ao ensino. E no ensino infantil, claro que muito mais difícil as crianças estarem aí utilizando essas ferramentas. Então, nós tivemos um enorme problema nessa área e que precisamos agora tratar. E claro que esse grupo vinculado à área de direitos humanos, ele tem que atuar em conjunto com o pessoal da transição, a equipe de transição da educação. Nós temos que também dialogar com a equipe de transição da assistência social.
da cultura, dos esportes, da saúde, porque temos, como eu disse, essa queda na própria vacinação infantil e agora a baixa vacinação infantil diante da Covid e com a retomada aí da pandemia. A pandemia ela não acabou, né? Nós temos aí muita gente se contaminando pela Covid, a necessidade de prevenção, a necessidade de intensificar a vacinação infantil. Então nós temos aí muito trabalho, muitos desafios pela frente, mas acreditamos que conseguiremos aí vencer esses desafios, estabelecer uma agenda importante de trabalho, restabelecer e estabelecer uma política nacional de proteção à infância e adolescência, retomada dos principais programas federais nessa área e novos programas também serão aí apresentados ao povo brasileiro. Ariel, eu fico pensando naqueles profissionais que atuam nos conselhos tutelares que foram abandonados ao longo dos últimos anos, se as políticas que vocês propõem para o presidente Lula, presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também vai fazer o favorecimento do trabalho realizado por essas pessoas que muitas vezes ficam abandonadas nos municípios, lá na ponta, né, Ariel? Sim, muito importante você lembrar, porque os conselhos tutelares, o Conselho Tutelar, que foi criado em 90 pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é o órgão mais importante do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Eles são os mobilizadores, os articuladores do sistema de proteção de crianças e adolescentes. E muitos funcionam sem estrutura adequada, sem veículos para que possam se locomover até os locais onde as violações aos direitos de crianças estão ocorrendo, as violências estão ocorrendo. Muitos não têm computadores adequados, acesso à internet, telefonia também de forma adequada. Então, isso tudo dificulta a atuação dos conselhos. A necessidade de capacitação permanente, não apenas dos conselheiros tutelares, mas de todos que atuam na rede de proteção da infância e adolescência. Então, de fato, essa é uma grande preocupação também que nós temos e que o governo Lula terá. Nós tivemos muitas iniciativas no governo Lula e Dilma de qualificação dos conselhos tutelares, com a criação da própria Escola Nacional de Conselhos, para também a qualificação permanente de conselheiros tutelares, de conselheiros de direitos e todos que atuam na rede de proteção à infância e juventude. E tivemos também iniciativas até de fornecimento de estrutura para os conselhos tutelares, inclusive fornecimento de veículos pelo governo federal, e que muitos dos carros até fornecidos hoje não conseguem ser usados por falta de manutenção em algumas situações, e esse trabalho, essa manutenção, ela cabe às prefeituras municipais, às vezes com falta também de combustível. Então nós precisamos retomar tudo isso para garantir todo o trabalho, toda a estrutura fundamental para os conselhos tutelares que estão na ponta, como prontos socorros dos direitos da criança e do adolescente, para receber as denúncias de violações e encaminharem para as polícias, para o Ministério Público, para a Vara da Infância e Juventude, e providenciar as medidas de proteção às crianças e adolescentes, para que elas saiam da situação de risco e de violência quando são encontradas nessas situações. Quero agradecer a participação de Ariel de Castro Alves, advogado, membro do Instituto Nacional de Direitos das Crianças e Adolescentes, que foi indicado nesta segunda-feira pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, coordenador do Gabinete de Transição do governo Lula, para participar do subgrupo Infância, dentro do Grupo de Direitos Humanos, para fazer o diagnóstico e propor políticas públicas para serem implementadas pelo próximo governo.
Ariel, quero desejar muita sorte e efetividade no trabalho que vocês vão realizar. E a gente vai estar aqui no Jornal Brasil Atual, na TVT, sempre com os microfones abertos para a gente poder levar essas informações e recuperar os terrenos perdidos, enfim, os retrocessos que foram colocados para as crianças e adolescentes com relação aos seus direitos. Muito obrigado pela tua participação, viu? Eu que agradeço a você, agradeço também a todos os ouvintes, telespectadores e a equipe da TVT. Nesses anos todos sempre estivemos juntos aí tratando de políticas para a infância e juventude, e certamente continuaremos realmente transformando o nosso Brasil e realizando um grande governo. A esperança venceu e agora nós precisamos de fato mudar a vida da população e desfazer todas essas mazelas e desfazer os retrocessos. Um abraço a você e um bom dia a todos ouvintes, telespectadores. Um abraço. Conversamos com Ariel de Castro Alves aqui no Jornal Brasil Atual. São 8 horas e 23 minutos. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.